Opa, tudo bem com você? Olha só, essa aqui é aquela aula que foram dois vídeos que eu fiz para você de associação de resistores, né? Um vídeo de associação em série paralela e um outro vídeo falando sobre curto-circuito e associação mista. Esses dois exercícios que eu vou fazer aqui é da sua apostila 4, da página 97. Eu vou fazer o exercício 1 e o número 4 apenas. São exercícios apenas de assimilação, que é como se fosse um resumo da aula de hoje. Vai ser bem rapidinho. Vamos lá, ó. O exercício número 1 da página 97, apostila 4. Ele diz assim: na figura a seguir estão apresentadas duas lâmpadas incandescentes, ligadas em série e conectadas aos terminais de uma bateria. A bateria pode ser representada esquematicamente como esse símbolo que está aí, ó, um risquinho pequeno indicando o menos, o risquinho maior indicando o mais. Eu te pergunto, o exercício pergunto, faça uma representação esquemática do circuito. Pessoal, é muito comum a gente ter que apresentar esquematicamente esses circuitos, então a gente faz assim, ó, dois resistores em série ligados a uma bateria, a gente fecha o circuito. Para poder funcionar o circuito tem que ser sempre fechado. Então tá aí o R1, tá aí o R2 e aí tá a bateria. O polo maior é o positivo, o menor é o negativo. Eu ia falar para você, depois completa a sua apostila com esses dados aí, tá? Copie na sua apostila a resposta, tá bom? Qual a condição para que os resistores estejam em série? Tem uma condição básica para isso. Qual é? Ó, dois ou mais resistores associados entre dois pontos de um circuito estão ligados em série quando, ao ir de um ponto para o outro do circuito, passamos necessariamente por todos eles. Então, pessoal, se você vier desse ponto aqui, ó, aqui, até esse outro ponto aqui, ó, no final, ó, tá vendo? Ó, sair desse, chegar até esse, para sair daqui, chegar até lá, assim, ó, passou por todos os resistores, então eles estão em série. É isso, tá bom? Depois você copia isso, ó, assim, passar por todos eles. Copia assim, resume um pouco essa resposta aí, né? Ter que passar por todos eles. Bom, vamos lá. Letra C. Chegou uma mensagem no WhatsApp aí, deve ter feito barulho. O que ocorre na corrente elétrica em uma associação em série? Gente, na associação em série, a corrente elétrica do circuito possui um único caminho para circulação. E por isso, ela é sempre a mesma em todos os resistores. Então, lembra que a gente falou na aula? Essa é uma característica da associação em série. Todo resistor da série tem a mesma corrente. Como se distribui a tensão elétrica? Lembra que a tensão era dividida entre os resistores? Então, vamos escrever assim, ó. Em uma associação em série, a tensão elétrica, que é a DDP total, ela é distribuída entre vários elementos do circuito. Ou seja, entre todos os elementos que tiver no circuito, ela se distribui. De modo que a DDP em cada um é diretamente proporcional à sua resistência. Então, na hora de colocar na sua apostila lá, coloca lá. Como se distribui? Coloca diretamente proporcional à resistência, ou à resistência do resistor. Justifique, porque todo mundo está sujeito à mesma corrente. Então, se todos têm a mesma corrente, a DDP é proporcional à resistência. Ou seja, vamos pensar assim, ó, a DDP é o que força o elétron a atravessar. Se ele tem mais resistência, então é mais difícil. Eu preciso forçar mais, então eu preciso aumentar a DDP. Deu para entender? A DDP é o que força ele a atravessar. É a força que move os elétrons. A DDP, chamada até de força eletromotriz. Aí tem uma resistência grande. Pô, a resistência fala, corrente, aqui é difícil atravessar, hein? Aí fala, a DDP fala, então vou forçar mais, vou meter mais DDP aí, tá bom? Então é isso. Vamos para a letra E. Deduza uma expressão para o cálculo da resistência equivalente numa associação em série. A gente fez isso lá no vídeo da aula, então não vou fazer de novo, só vou colocar a formulinha. É a soma dos resistores, tá? Por que esse tipo de associação não é adequado para a instalação da nossa residência? Pessoal, na associação em série, os aparelhos não funcionam independente um do outro. Está todo mundo sujeito ao mesmo DDP, a mesma DDP não. Para ir de um ponto ao outro, está todo mundo ligado no mesmo filamento do circuito, numa mesma fileira. Quer dizer que se um interromper, um parar de funcionar, todos daquela sequência param de funcionar. Foi o que a gente colocou aí, ó. Esse tipo de associação não é adequado para instalações elétricas, porque os elementos do circuito não funcionam de maneira independente entre si. De forma que, se um for desligado, os demais não funcionarão. As lâmpadas de Natal antigo, acho que nem é do seu tempo isso, ela vinha assim, ela vinha uma fileirinha com 10 lâmpadas em série. Às vezes queimava uma, a fileira inteira parava de funcionar. Se você substituísse aquela que queimou, as outras voltariam a funcionar. Então esse é um dos problemas da
Associação em série, eles não funcionam independente. Todo mundo funciona ao mesmo tempo. E um dependendo do outro. Porque se um interrompe, todo mundo para de funcionar, porque a corrente para de fluir, tá bom? Vamos para o próximo, que é o número 4. Ó. A pergunta diz assim: na figura abaixo estão representadas duas lâmpadas e uma bateria ligada em paralelo nesse caso, né? Faça uma representação esquemática do circuito. Então, olha lá, resistor 1 representando uma lâmpada 1, resistor 2 representando a lâmpada 2 e fechando ali a bateria. É praticamente uma cópia daquele circuito que está ali, né? Só que a gente vai encontrar em exercícios desse jeito. Qual a condição para que os resistores estejam em paralelo? Qual era a condição? Ó, a condição é que os terminais dos resistores estejam ligados entre o mesmo par de pontos. Como assim o mesmo par de pontos? Olha lá na figura, ó. Se eu chamar esses dois pontos aqui, esse par de pontos de A e B, tá vendo que o resistor R2 está ligado num par AB? Você percebe que o resistor 1 também está ligado no par AB. A gente pode chamar, pessoal, importante falar aqui, ó, esse ponto de A e esse ponto de A, sempre você pode dar o mesmo nome do ponto se entre esses dois pontos não tiver resistor, tá? Então, ó, o resistor, qualquer disputão, se aqui vale A, aqui vale A, aqui também vai valer ó, aqui também vale A. Sempre que... Aí daqui para cá, por que eu não posso chamar aqui de A? Porque eu passei por um resistor. Tá, mas se você vier aqui por baixo, você passou por esse dispositivo. Então, ó, aqui eu posso chamar de B, aqui eu posso chamar de B, aqui eu posso chamar de B. Aqui onde está minha luzinha agora, porque entre esses pontos não tem dispositivo, tá? Então, essa é a característica da associação em paralelo. Eles estão sujeitos ou estão ligados, anota aí na sua apostila isso, ó, ligados entre o mesmo par de pontos. O que eu destaquei você anota, tá? Para a resposta ficar mais curtinha na sua apostila. Letra C. O que ocorre com a tensão elétrica em uma associação em paralelo? Todos os componentes estão ligados ao mesmo par de pontos. E, sabendo que esse par de pontos está conectado aos terminais da bateria, que é o caso do nosso desenho, pode-se afirmar que todos os componentes estarão sujeitos à mesma tensão, que é a DDP, fornecida pela bateria. Então, o que ocorre na tensão elétrica, a tensão é a mesma, a DDP é a mesma, lembra que a gente falou? Falei na aula, a DDP desse é a mesma DDP desse, é a mesma DDP desse. Na associação em paralelo, todo mundo tem a mesma DDP. É isso que eu quero que você marque aí na letra C. Letra D de dado. Como se distribui a corrente em uma associação? Lembra que a corrente se dividia? De que maneira? A corrente elétrica total se distribui entre os vários elementos do circuito, de modo que a corrente em cada um é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. A corrente é inversamente proporcional. Gente, olha como faz sentido. Se todo mundo tem a mesma DDP, a DDP é o que força. Estou forçando esse igual estou forçando esse. Só que aqui em cima é mais difícil atravessar. Mas se é mais difícil atravessar, passa menos. Você imagina assim, ó, você tem duas portarias para entrar num lugar. Duas portarias. Você é a carga elétrica, você quer entrar nesse lugar. Numa portaria tem bastante segurança impedindo a entrada das pessoas. A outra só tem um segurança fraquinho lá. E a outra tem um monte de segurança. Então aqui tem mais resistência, aqui é mais difícil de entrar. E aqui é mais fácil. Deixa eu colocar aqui que vocês não estão vendo minha mão, né? Aqui é mais difícil entrar, aqui é mais fácil. Então por onde que as pessoas vão entrar? Por um lugar que é mais fácil. Tudo bem? Então a corrente é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência é grande, passa pouco. Se a resistência é pequena, passa bastante. Tá bom? Letra E. Deduza uma expressão para o cálculo da resistência equivalente. Já fizemos isso na aula. Só vou colocar a formulinha aqui para relembrar. Lembrando você que na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor do que o menor dos valores de resistência que tiver. Tá? Então, se tiver uma de 4 e uma de 6, com certeza vai dar um número menor que 4. É sempre menor do que a menor. E como seria uma expressão simplificada quando você tiver dois resistores? Produto pela soma. E se você tiver vários resistores idênticos, é só fazer o valor de um deles dividido por quantos tem. Isso tudo eu falei na aula, então aqui só estou colocando a formulinha, nós não estamos demonstrando, tá? Letra G. Considere que a bateria mantém uma tensão constante, a DDP constante, tipo 12 volts, constante, em seus terminais. O que ocorrerá com o brilho da lâmpada 2? Se a lâmpada 1 for desligada, eu vou lá e desligo a lâmpada 1. O que acontece com o brilho da 2? Justifique a resposta. Bom, como a tensão sobre a lâmpada 2 mantém constante antes e depois do desligamento do R1, tem-se que o brilho do R2 mantém-se constante. Pessoal, é assim, ó. Lembra daquele desenho que eu fiz?
A e B para um, A e B para o outro, os dois estavam A e B. Se eu desligar um, o outro continua ligado nos terminais AB. Então aquele continua funcionando. Na prática, na sua casa é mais ou menos assim. Se você desliga a televisão, porque na sua casa todas as lâmpadas da sua casa estão ligadas em paralelo, elas funcionam independente. Se você desliga a lâmpada do seu quarto, apaga a luz do quarto da sala? Se você apaga a luz da sala, apaga a luz do quarto? Não, né? São independentes. Então isso é uma característica da associação em paralelo. Professor, mas às vezes na minha casa liga o chuveiro, aí a lâmpada lá de casa dá uma enfraquecida. É porque aí a fonte de tensão não é constante, tá bom? Essa fonte de tensão da nossa casa ela não é constante, por isso que dá essas oscilações quando tem uma demanda maior ou menor de corrente, tá? Mas na prática, se você tem uma fonte constante, a hora que você desliga uma lâmpada, a outra continua funcionando. E aí a pergunta da letra H é por que esse tipo de instalação é usada na nossa casa? Que eu acabei de falar, né? Porque esse tipo de associação é utilizado em instalações elétricas principalmente pelo fato de que seus elementos, destaque elementos, serem ligados ou desligados de maneira independente. Ou seja, se um aparelho ou um receptor, uma lâmpada, qualquer coisa queimar ou for desligado, os outros funcionarão normalmente. Então na sua apostila se anota aí, ó. A pergunta era por que esse tipo é usado em casa? Porque os elementos são independentes. Se um queimar, os outros continuam funcionando. Tá bom? Bom, gente, acho que era isso. Era isso. Tá bom? Obrigado por você ter assistido a aula. Anota aí na sua apostila, tá bom? Só ficar assim para não ficar aquela tela branca. Hoje era só isso. Quer dizer, só isso não, né? Você já assistiu 2 vídeos aí sobre associação. Na semana que vem, a gente faz os demais exercícios da sua apostila. Um abraço a todos, tchau e até a próxima aula.